Estas são as coisas que, após a cruz e a paixão do Senhor Jesus, Nicodemos registrou e entregou ao sumo sacerdote, e ao restante dos judeus. Note que Nicodemos os apresentou em letras hebraicas. No 15º ano, do governo de Tibério César, imperador dos romanos, e de Herodes, rei da Galiléia, no 19º ano de seu governo, no dia 8 do calendário de abril, que é o dia 25 de março, no consulado de Rufus e Rubélio, no 4º ano da 202ª Olimpíada, José, que é Caifás, era o sumo sacerdote dos judeus. Capítulo 1. Após os principais sacerdotes e escribas reunirem-se em conselho, até Anás, Caifás, Cenis, Dotaim, Gamaliel, Judas, Levi, Naphtali, Alexandre, Jairo e o restante dos judeus, compareceram ante Pilatos, acusando Jesus por muitas ações dizendo: Conhecemos este homem, ele é filho de José, o carpinteiro, gerado por Maria, ele diz que é o filho de Deus e um rei. Além disso, ele profana os sábados e destrói a lei de nossos pais. Pilatos disse: E que coisas são estas que ele fez, e que destruiriam vossa lei? Os judeus disseram: Temos uma lei, que não devemos curar ninguém no sábado. Mas este homem fez suas más ações e curou o coxo e o encurvado, o murcho e o cego, o paralítico e o mudo e os que estavam possuídos, no dia de sábado. Pilatos disse-lhes: Por que isso são más ações? Eles lhe disseram: Ele é um feiticeiro, e por Beelzebu, o príncipe dos demônios, ele expulsa demônios, pois todos estão sujeitos a ele. Pilatos disse-lhes: Isso não é expulsar demônios por um espírito imundo, mas pelo Deus Asclépio. Os judeus disseram a Pilatos: Suplicamos a tua majestade, que ele apareça diante do teu tribunal e seja ouvido. E Pilatos os chamou e disse: Diga-me, como posso ser governador e julgar um rei? Eles lhe disseram: Não dissemos que ele é um rei, mas ele diz isso de si mesmo. E Pilatos chamou o mensageiro e disse-lhe: Que Jesus seja trazido para cá, mas com gentileza. E o mensageiro saiu, e quando viu Jesus o adorou, pegou o lenço que estava em sua mão, espalhou-o sobre a terra e disse-lhe: Senhor, anda aqui e entra, porque o governador te chama. E vendo os judeus o que o mensageiro havia feito, gritaram contra Pilatos, dizendo: Por que não o convocaste por arauto para entrar, mas por mensageiro? Pois o mensageiro, quando o viu, o adorou, estendeu o lenço no chão e o fez caminhar sobre ele como um rei. Pilatos chamou o mensageiro e disse-lhe: Por que fizeste isso, e estendeste o lenço no chão, e fizeste Jesus andar sobre ele? O mensageiro disse-lhe: Senhor governador, quando me enviaste a Jerusalém para Alexandre, vi Jesus sentado em um jumento, e os filhos dos judeus seguravam ramos nas mãos e clamavam, e outros estendiam suas roupas sob ele, dizendo: Salva agora, tu que estás nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os judeus clamaram e disseram ao mensageiro: Os filhos dos judeus clamaram em hebraico: Como então o fizeste no grego? O mensageiro disse-lhes: Perguntei a um dos judeus e disse: O que é que eles clamam em hebraico? E ele interpretou para mim. Pilatos disse-lhes: E como eles clamaram em hebraico? Os judeus lhe disseram: Roshana Akizavei, etan sheba homim brori rabá bechem Adonai. Pilatos disse-lhes: E Hosana e as demais palavras, como são interpretados? Os judeus lhe disseram: Salva agora, tu que estás nas alturas, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Pilatos disse-lhes: Se vós mesmos testificastes, das palavras ditas pelos seus filhos, em que o mensageiro pecou. E eles se calaram e mantiveram a paz. O governador disse ao mensageiro: Vá em frente e traga-o, da maneira que queres. E o mensageiro saiu e seguiu o caminho anterior e disse a Jesus: Senhor, entra. O governador te chama. Agora, quando Jesus entrou, e os bandidos estavam segurando os estandartes, as imagens dos estandartes se curvaram, e reverenciaram a Jesus. E quando os judeus viram a carruagem dos estandartes, como se curvaram e reverenciaram a Jesus, clamaram acima da medida, contra os estandartes. Pilatos, porém, disse aos judeus: Não vos maravilheis, que as imagens se curvem e reverenciem a Jesus. Os judeus disseram a Pilatos: Vimos como os alferes os fizeram se curvar e reverenciaram a ele. E o governador chamou os que seguravam as bandeiras, e disse-lhes: Por que fizestes isso? Eles disseram a Pilatos:
Nós somos gregos e servidores dos templos, como podemos fazer tal reverência? Pois de fato, enquanto segurávamos as imagens, elas mesmas se curvaram e reverenciaram a ele. Então Pilatos disse aos príncipes da sinagoga e aos anciãos do povo: escolham homens fortes e capazes, e deixem que eles segurem os padrões, e vamos ver se eles se curvam. E os anciãos dos judeus tomaram 12 homens fortes e capazes, e os fizeram manter os padrões aos 6, e foram postos diante do tribunal do governador. E Pilatos disse ao mensageiro: tire-o do pretório, e traga-o de novo, da maneira que quiser. E Jesus saiu da sala de julgamento, ele e o mensageiro. E Pilatos chamou os que antes seguravam a imagem e disse-lhes: jurei pela segurança de César que, se os estandartes não caírem quando Jesus entrar, cortarei vossas cabeças. E o governador ordenou que Jesus entrasse, pela segunda vez. E o mensageiro fez da maneira anterior, e rogou a Jesus que ele andasse sobre seu lenço. E ele andou sobre ele e entrou. E quando ele entrou, os estandartes se curvaram novamente e reverenciaram a Jesus. Capítulo 2. Ora, quando Pilatos viu isso, ficou com medo, e procurou levantar-se do tribunal. E embora ele ainda pensasse em se levantar, sua esposa enviou-lhe um recado dizendo: não tenhas nada a ver com este homem justo, porque sofri muitas coisas por causa dele à noite. Pilatos, pois, chamou a todos os judeus e disse-lhes: sabeis que minha esposa teme a Deus, e favorece os costumes dos judeus, convosco. Eles lhe disseram: sim, nós sabemos disso. Pilatos disse-lhes: eis que minha esposa enviou-me um recado, dizendo: não tenhas nada a ver com este homem justo, porque sofri muitas coisas por causa dele à noite. Mas os judeus responderam e disseram a Pilatos: não te dissemos que ele é um feiticeiro? Foi ele quem enviou essa visão de sonho à tua esposa. Pilatos chamou Jesus e disse-lhe: o que é que estes testemunham contra ti? Não falas nada? Mas Jesus disse: se eles não tivessem poder, nada teriam falado, porque todo homem tem poder, sobre a própria boca, para falar o bem ou o mal, eles o verão. Os anciãos dos judeus responderam, e disseram a Jesus: o que veremos? Primeiro, que você nasceu de fornicação; segundo, que o teu nascimento em Belém foi a causa do assassinato de crianças; terceiro, que José, seu pai, e Maria, sua mãe, fugiram para o Egito porque não tinham confiança diante do povo. Então disseram alguns dos que estavam ali, e eram da mesma crença que os judeus: nós não dissemos que ele veio de fornicação, mas sabemos que José estava noivo de Maria, e ele não nasceu de fornicação. Pilatos então disse aos judeus que disseram que ele veio da fornicação: estas suas palavras não são verdadeiras, pois eram esposos, como dizem estes aqui, os que também são da sua crença e nação. Anás e Caifás disseram a Pilatos: toda a multidão de nós clama que ele nasceu de fornicação, e não somos acreditados, mas estes aí são prosélitos e discípulos dele. Pilatos chamou Anás e Caifás e disse-lhes: o que são prosélitos? Eles disseram a ele: eles nasceram filhos de gregos, e agora eles se tornaram judeus. Então, os homens que disseram que Jesus não havia nascido de fornicação, disseram: nós não nascemos prosélitos, não somos gregos, nem cópitas, nós somos filhos de judeus e falamos a verdade, pois em verdade estávamos presentes nas bodas de casamento de José e Maria. Os nomes destes homens eram Lázaro, Astérios, Antônios, Jacobe, Aminés, Zenas, Samuel, Isaque, Finéias, Crispo, Agripa e Judas. Pilatos chamou-lhe aqueles 12 homens, que disseram que Jesus não havia nascido de fornicação, e disse-lhes: eu vos conjuro pela segurança de César, são verdadeiras estas coisas que dizeis, que ele não nasceu de fornicação? Eles disseram a Pilatos: temos uma lei que não juramos, porque é pecado, mas jurem pela segurança de César que se não é o que dissemos, sejamos culpados de morte. Pilatos então disse a Anás e Caifás: nada respondestes a estas coisas? Anás e Caifás disseram a Pilatos: acreditas que esses 12 homens dizem que ele não nasceu de fornicação, mas toda a multidão de nós clama que ele nasceu de fornicação, é um feiticeiro, diz que é o filho de Deus e um rei, e não acreditam em nós e na nossa multidão. E Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, salvando os 12 homens que disseram que ele não havia nascido de fornicação, e ordenou que Jesus fosse separado. E Pilatos disse aos 12: por que motivo desejam matá-lo?
Eles disseram a Pilatos: Eles têm ciúmes,